várias pesquisas estão em andamento. Este farmacêutico bioquímico encontrou indícios de que é possível fazer o apoio ao diagnóstico através da coleta da saliva, um procedimento simples e rápido. Isso porque a saliva apresenta alteração nos níveis de proteínas que ficam acumuladas no cérebro de pessoas que têm a doença. Até porque os biomarcadores hoje que estão sendo investigados, exatamente esses mesmos da saliva, são coletados através de líquor, de punção licórica, que é doloroso, expõe à infecção, e caso a gente consiga comprovar com esses e outros estudos, tem grande vantagem de ser de fácil coleta. O estudo já foi apresentado em congressos internacionais e vai ser publicado na principal revista americana, que traz as pesquisas mais recentes sobre o Alzheimer. Essa é a esperança de quem convive com a doença. E o surgimento de novos exames vai tornar o dilema ainda mais frequente. O pesquisador brasileiro Gustavo Santos está desenvolvendo na USP de Ribeirão Preto um teste para detectar Alzheimer na saliva. O farmacêutico conseguiu identificar na secreção da boca a mesma proteína tal encontrada no sangue pelos suecos. A pesquisa, feita sem verbas oficiais, está suspensa por causa da pandemia. Os resultados foram muito interessantes, que mostraram a viabilidade da saliva, até então um elemento, de certa forma, não muito valorizado, porque a saliva, até pouco tempo atrás, ninguém imaginaria que poderia ser diagnóstico. Hoje em dia, até a AIDS se diagnostica pela saliva. Então, muitos anos atrás, quando alguém apresentava esquecimento, um idoso com comportamento que seria hoje Alzheimer, ele era chamado de esclerosado, caduco, porque não fazia parte do linguajar a doença de Alzheimer até os anos 90. A gente perdeu muito tempo na luta contra essa doença. Hoje é uma corrida do ouro, né, para se descobrir o diagnóstico e a cura. Boa noite, doutor Gustavo. Tudo bem? Cara, boa noite. Boa noite. É com muito, né, assim, alegria e satisfação, né, de estar aí recebendo você nessa noite de sexta-feira, né, para esse bate-papo, porque é interessante, né, a gente tem uma pessoa tão renomada aí no meio da ciência, né, fazendo avanços tão promissores, né, para o Brasil inteiro, aqui em Louveira, aqui na nossa casa. Então, desde já agradeço, né, por você ter atendido aí o nosso convite de estar fazendo esse bate-papo, né, demonstrando um pouco mais aí quem é o Dr. Gustavo, né, qual foi a sua trajetória de muita luta e batalha, né, para chegar onde chegou hoje, e ainda tem muita coisa ainda para lutar, mas o que eu posso dizer esse é o momento de mostrar os valores e as pessoas que nós temos na nossa cidade. Então, eu vou deixar passar a bola para o doutor, né, se apresentar e falar um pouco aí da sua trajetória. Boa noite também, pessoal que está né, tá acompanhando a gente, já tem uma galera boa aí nos acompanhando, e eu acho que vai ser um bate-papo muito enriquecedor em relação à informação e primordial, né, dos nossos idosos, né, isso é importante, todos nós iremos chegar, se não chegar porque vou morrer cedo, então vamos torcer para que a gente envelheça. Vai lá, doutor. Eu queria agradecer, Feitosa, o convite, muito importante para que a gente possa falar um pouquinho sobre a ciência de uma forma geral. A gente vive tempos onde a ciência, em alguns momentos, ela tem sido esquecida, ela tem sido subestimada, né? E é um grande orgulho, primeiro como farmacêutico e depois como brasileiro, poder falar de uma pesquisa que vem sendo feita desde 2007, 2008, uma trajetória com resultados muito importantes que a gente apurou, trabalhando com idosos. Eu trabalho com idosos a partir de 2007 e com idosos com doença de Alzheimer, a doença que acomete hoje no Brasil um pouquinho mais de 2 milhões, quase 2 milhões e meio de pessoas. Lembrando que o Brasil tem 27,5 milhões de idosos, e então uma doença que atrai a atenção dos grandes laboratórios, dos gestores da saúde pública, dos governantes, porque é como você disse agora há pouco, todos nós estamos envelhecendo
e de maneira positiva, envelhecendo e vivendo cada vez mais. Então, a expectativa de vida das pessoas, do ser humano, especificamente do brasileiro, que hoje é de 75,8 anos, ela aponta para condições onde você necessariamente vai precisar ter uma qualidade de vida melhor, uma assistência à saúde e lidando com essas doenças. Isso é muito interessante, porque quanto mais a gente envelhece, mais risco a gente vai ter de adquirir essas doenças, demências. Então, a minha trajetória foi essa, começando lá em 2006, 2007, no mestrado, trabalhamos com uma droga, um medicamento causado por Alzheimer, depois em 2013, com a pesquisa com a saliva, quando a gente começou a trabalhar com saliva, a saliva era um item, eu até comentei isso na entrevista do Fantástico, a saliva era um item desprezado, para que saliva? E hoje em dia você tem diagnóstico de proteômico de câncer pela saliva, você tem diagnóstico de AIDS, agora vai sair o diagnóstico de Covid-19 pela saliva. Então a gente começou a falar em saliva há 8, 9 anos atrás. E aí o trabalho foi crescendo, e agora eu faço pós-doutorado na Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto. Estamos caminhando, só paramos por causa da pandemia, pela questão de que os idosos estão reclusos, a gente não pode entrar hoje numa instituição de longa permanência, porque é um risco para eles, né? A gente não pode fazer isso. E agora, nesse momento, com esse impulsionamento que recebemos aí através de toda essa mídia, né, essa exposição recentemente no Fantástico, estive na CBN em janeiro, na Record em janeiro, na revista Exame em janeiro, no UOL, no portal UOL, na última semana de dezembro. Então, todas essas exposições aí, elas têm trazido muita gente interessada em contribuir com a pesquisa, e é isso aí. E eu estou aqui hoje à sua disposição para tentar esclarecer e tentar contribuir com o seu público, você que é uma pessoa muito preocupada em atender o seu público, principalmente os idosos. Acho muito legal a sua iniciativa, você é um cara jovem, e a gente tem que valorizar esse tipo de iniciativa, então você está de parabéns, e pode contar comigo aí para suas empreitadas. Obrigado, doutor. É importante porque eu falo que essa live, eu comecei a criar esse bate-papo justamente vendo as necessidades e as dificuldades da pandemia que trouxe, né? O pessoal meio perdido, né? Porque, na verdade, quando aconteceu isso, todo mundo ficou meio alienado, o que fazer, de que maneira fazer, será que é só comigo, será que está acontecendo com o vizinho também? Então, a gente começou a trazer algumas pessoas do meio, né, para que pudesse expressar os seus sentimentos, para que as pessoas vissem que também estava acontecendo com elas, né. Então, foi o momento de cada um usar o que tinha, né, de ferramentas, suas lideranças, usar da maneira para ajudar os outros. Então, eu vi com esse movimento, né, que nós estamos fazendo a live, justamente de ajudar, né, as pessoas do outro lado, ver que está todo mundo no mesmo barco, e nós temos que se ajudar para a gente sair dessa imersão, né? Eu falo da questão, é um fato muito preocupante, a questão do idoso, porque quando se começou a falar da pandemia, ficou muito focado para a questão do idoso, né? Eu vi, como eu tenho bastante pessoas em volta, eles se sentiram como daquela maneira, da maneira descartável, né? Que se falavam muito que na hora ali do pega para capar, então escolhia entre o novo e o idoso, então escolhia o idoso para ir para a morte. Então eu vi que ficou uma coisa muito sensível, né? E é importante que a gente demonstre a importância do idoso, né? A importância e que a gente tenha essa linha de tratar eles, né? E quando eu vi que, né, tinha, você que tem PhD no meio, né, no meio dos nossos idosos, e falando de Louveira, eu falei, tem que trazer o doutor aqui, para que a gente possa começar a pensar junto, porque, como a gente conversou um pouco, né, o governo hoje, em geral, não está favorecendo muito a ciência, e a gente vê que a ciência é importância, né, a inteligência é importância. Como que o senhor vê hoje, nesse contexto geral, né, mediante a pandemia, mediante a linha do governo em relação à ciência, eu queria sentir um pouco o seu sentimento em relação a isso.
Bom, primeiro dizer, aproveitando a oportunidade, que por que o SARS-CoV-2, que é o novo coronavírus, lembrando que são 7 tipos de coronavírus, 4 são normalmente atribuídos a resfriados comuns, a segunda causa de resfriado, e esses 3 últimos são os que preocuparam a população mundial, o SARS, em 2002 e 2003, a MERS, que é a síndrome respiratória do Oriente Médio, 2012 e 2013, e agora o Covid-19, que é o SARS-CoV-2. O SARS-CoV-2, quando ele entra no nosso organismo, ele ocupa uma célula, um receptor chamado pneumócito do tipo 2, que está no pulmão. E o idoso é o grande suscetível a isso, porque a taxa de letalidade da Covid-19 em idosos ela é de 18% em média. Em pessoas não idosas, ela cai para 0,7%. Então, o nosso olhar no idoso é justamente pela suscetibilidade que ele tem. Veja na Itália, você lembra em março, em abril, quantas pessoas morriam por dia na Itália? A quantidade enorme que morria, porque a Itália tem uma das maiores populações idosas do mundo também, a Itália, a França. Então, eles pagaram, foi um preço muito alto que foi pago. Essa questão da ciência que você coloca, não é uma coisa só do Brasil, não é questão de falar do governo, isso, o anticientificismo, né, os movimentos anti-ciência, são movimentos que vêm acontecendo no mundo inteiro. Você vê o próprio presidente dos Estados Unidos, que é a maior nação do mundo, acreditando em um remédio que nunca fez efeito, que não tem nenhum potencial para fazer efeito para esse vírus, mas quando vai lá um líder mundial e fala, as pessoas acreditam e vão fazer o que ele está dizendo. Então, esses movimentos anti-ciência, tem muita gente no mundo inteiro hoje, infelizmente, que desistiu de tomar vacina, porque não acredita nas vacinas, porque foi feita uma campanha de que vacina faz mal, vacina torna a criança paraplégica, vacina... Quer dizer, isso é um movimento de anticiência. E aqui no Brasil, nós tivemos esse reflexo também. Isso foi muito ruim, porque nós sofreríamos da mesma forma com a Covid-19, o mundo sofreu. Mas você repara que os países que trataram isso de uma maneira mais séria, desde o começo, não sofreram tanto. Inclusive os nossos irmãos aqui da América do Sul e outros países. Se o Brasil tivesse tomado uma postura mais séria, uma postura de isolamento mais drástica, mais radical, desde março, final de março, começo de abril, a gente não estaria chorando tantas mortes como a gente chorou, que já ultrapassa, logo, logo nós vamos atingir aí 120 mil mortes, e vamos caminhando, né, caminhando. Então, acho que é importante essa oportunidade que você dá da gente esclarecer para o seu público, para as pessoas aqui de Louveira e do mundo inteiro que estão nos acompanhando, essas questões relacionadas à ciência. A ciência é a base de tudo, a Terra é plana, a ciência mostra lá o satélite mostrando que a Terra é plana, a ciência mostra que o vírus, o vírus não morre por um remédio que é usado para malária. Então, assim, as pessoas têm que levar a ciência mais a sério. Ah, legal. Até em cima, né, desse contexto, eu estava, né, estudando um pouco e eles estavam falando assim, a questão do Alzheimer. Você já nasce propenso a ter Alzheimer? Ou os costumes do dia a dia, ou da maneira que você leva a sua vida, que você acaba sendo propenso a isso? Porque eu li alguns temas, né? Então, me falaram várias coisas, mas eu queria saber de você, doutor, o que leva a você desenvolver o Alzheimer? A doença de Alzheimer, ela não tem uma causa ainda totalmente esclarecida. A doença de Alzheimer é uma demência. Demência é uma espécie de síndrome que acomete o indivíduo, principalmente o idoso, e vai afetar várias questões fisiológicas, envolvendo o comportamento, envolvendo a cognição, a capacidade de aprendizado, a memória de curto prazo, as atividades práticas que a gente chama de praxias, a capacidade de, desde você abrir, a mexer na maçaneta da porta da sua casa, até conseguir tomar banho sozinho, se alimentar, pegar o garfo. E Alzheimer é uma demência. Existem outras demências. Existe a demência de Parkinson, existe a demência de Lewy, existe a demência frontotemporal, existe a demência vascular, existe a demência de Creutzfeldt-Jakob, ou Cal-Crazy, ou Mad-Cal, que a gente conhece como doença da vaca louca. Então, existem várias, Huntington-Pick. A demência de Alzheimer, ela acomete as pessoas, principalmente dos 60 aos 90 anos. Dos 60 aos 70, a possibilidade da pessoa ter Alzheimer é de menos de 1%, fica em torno de 0,7%, 0,8%.
depois ela chega a 50% até os 90%. O que nós sabemos hoje, Feitosa, é que alguns hábitos, algumas questões que podem ser trabalhadas ainda na fase adulta, elas podem ajudar você não ter a doença, mas eu diria uma blindagem para que a doença avance de maneira não tão intensa e a sua qualidade de vida não caia tanto. Então, o que é importante? Alimentação saudável, prática de exercício é super importante, a leitura, as atividades lúdicas, né, teatro, música, etc., não vai evitar de você ter. Controlar o colesterol, não ter pressão alta, não fumar, não beber em excesso, tudo isso não significa que se a pessoa fuma, ela vai ter Alzheimer, mas significa que se ela já tem a predisposição para ter a doença e fuma, ela vai ter grandes problemas com a doença, porque a doença começa a ter o processo dela de início 20, 30 anos antes. Então, quando a pessoa começa a apresentar os sintomas, esses sintomas eles foram iniciados, eles aconteceram porque 20, 30 anos antes, algumas proteínas começaram a se acumular no cérebro e aí, de repente, a pessoa começa a ter os sintomas. Então, agora existe, entendeu? Agora existe um tipo, e a nossa pesquisa estuda isso, né? A saliva de pessoas jovens. Existe um tipo de doença de Alzheimer, que é a doença de Alzheimer familiar, que a gente chama de DAF, que ela tem causa genética, mas ela corresponde a 1%, no máximo 5% dos casos. Essa pode acometer pessoas com menos de 60 anos. Mas normalmente o Alzheimer vai afetar a partir de 60, vai levar em média 10 anos, se a pessoa diagnosticar cedo, ela vai viver 10 anos com a doença, né? Tem casos de pessoas que vivem 15 anos com Alzheimer, mas porque foram diagnosticadas muito no início, então começaram a tomar remédio logo, não tem cura, mas os remédios que existem hoje, eles conseguem dar qualidade de vida e prolongar, assim, meio que prorrogar o início da doença. Então, a gente tem muitas perguntas ainda a serem respondidas com relação à doença de Alzheimer. Caramba, que legal. É bom saber, porque porque muitas vezes a gente começou a falar que a gente escuta, Alzheimer vem através do sedentarismo, você não contemplar mudanças, né? A pessoa que contempla a rotina, ele acaba deixando o cérebro meio preguiçoso. Contribui. Escuta muita coisa relacionada a isso. Então, então você está dizendo que a pessoa, quando ela já tem no genes predisposto a ter Alzheimer, se ela faz essas práticas, ela acaba desenvolvendo, é isso? Se ela tem essas práticas, essas rotinas incorretas, né, da alimentação, de não praticar exercício, etc., ela vai favorecer o início da doença, ela vai contribuir para que a doença venha mais intensa. Ela não vai... O fato dela praticar exercício não significa que ela possa não ter a doença. A gente não sabe isso ainda. Mas a ciência já sabe, por exemplo, que o cérebro, ele precisa ser utilizado, a questão funcional do cérebro, o cérebro é um órgão, o cérebro é uma parte do nosso corpo, o córtex cerebral, onde estão boa parte dos neurônios, que tem que ser explorado, utilizado. Então, o que a gente preconiza hoje em dia? Que as pessoas explorem novas áreas do cérebro. Isso é muito importante. Então, eu faço palestras, anteontem eu estava em São Paulo fazendo um evento presencial, fazia 4 meses que eu não fazia evento, fui convidado, tudo separadinho, foi bem bacana. E eu sempre comento para os jovens, né, para a turma que é mais jovem, falo, olha, vocês... O que é importante? Você estuda, você trabalha, mas vai fazer uma atividade que tira você daquele seu dia a dia, que você consiga estimular novas áreas do cérebro. Vai aprender a tocar violão, vai fazer um curso de francês, de inglês, vai fazer um curso de artesanato, vai fazer um curso de barista, sei lá, qualquer coisa que você estimule uma outra área do cérebro. É muito importante você estimular áreas diferentes do cérebro, para você ir blindando o seu cérebro. Eu estive nesses congressos que eu tenho ido, ano passado, no congresso que eu fui em Los Angeles, eu fui apresentar parte do meu trabalho, eu assisti 3 ou 4 palestras onde os cientistas afirmam que o latino-americano, nós aqui da América do Sul, nós temos um grande fator de inclusão para ter Alzheimer devido ao nosso baixo funcional.
o baixo nível educacional hoje é um elemento que favorece a pessoa a ter Alzheimer, porque você estimula menos a intelectualidade. Quanto menor for o seu nível educacional, mais suscetível a Alzheimer você vai ter. Não quer dizer que todo mundo, o analfabeto, vai ter Alzheimer, mas você explorar áreas do cérebro, você enriquecer de conhecimento, é muito importante para combater essa doença. Desde a juventude, não depois que ficou idoso, né? Hoje a gente vê o idoso fazendo sudoku, ajuda, mas depois que já fez 60, 70 anos, o sudoku não vai resolver muita coisa, não. Sim. Então, até puxando o que você falou que foi em Los Angeles, né? Você teve no Congresso em Las Vegas, não teve? Tive em dezembro. E assim, como que é visto lá fora, né? Como que é vista a ciência aqui no Brasil? Que olhar que eles têm em relação a nós, doutor? O cientista brasileiro, ele é respeitado. O que acontece é que nós não temos quantidade, né? Quantitativamente falando, a gente precisaria ter uma representação maior, uma representatividade maior. Eu fui, agora em fevereiro, eu tive numa conferência de 3 dias, que foi muito específica sobre Alzheimer em Washington. Eu fui justamente na época que a pandemia estava começando, então não tinha os aeroportos americanos não tinham nenhum controle especial, tal. Esse encontro que eu fui em Washington, tinha 600 cientistas do mundo inteiro falando de Alzheimer, 600, a nata. Se caísse uma bomba ali, matava o conhecimento de Alzheimer. Eu afirmo com você que estavam os grandes caras ali, né? Sabe quantos brasileiros tinha? 3. Eu, farmacêutico, o doutor Fabrício, que é um colega aqui da Unifesp, e mais uma médica brasileira que mora nos Estados Unidos. Então, normalmente, nesses congressos, o congresso que eu fui ano retrasado em Chicago, que tinha 6.500 cientistas, tinha 10 brasileiros. Nós nos encontramos. Brasileiro sabe como que é, né? Todo mundo sabe quem é brasileiro. Só de olhar já sabe, aquele cara é brasileiro. Você vê uma bagunça lá, é brasileiro. Né? Verdade. Todo mundo se encontra. Mas a ciência brasileira, ô Feitosa, veja, em 1919, há um século atrás, Carlos Chagas era para ter ganho o prêmio Nobel. Não ganhou porque a Fundação Oswaldo Cruz teve lá uma briga de vaidades. Depois, no final dos anos 60, um médico aqui da USP de Ribeirão Preto, o doutor Sérgio Ferreira, era para ter ganho o prêmio Nobel de Medicina. Aí fizeram lá um esquema, teve uma briga também, ele aceitou vender a patente dele para um laboratório farmacêutico e tal. E agora, em 2009, a doutora Suzana Herculano, da Federal do Rio de Janeiro, era para ter ganho o prêmio Nobel também. Enfim, então, o cientista brasileiro, ele é muito capaz, mas você precisa dar condições para ele. Não adianta, a gente vive meio que de migalhas aí, né? Você vê cientistas espalhados pelo mundo e o cara consegue uma vaga num grande laboratório, fora do Brasil, o cara vai deitar e rolar. Ele vai ter um recurso que muitas vezes ele não tem aqui. Entendi. Mas, doutor, em cima da... né, voltando um pouco na... né, você tem... Qual que é a sua visão em relação a gente conseguir realmente arrumar uma cura em relação ao Alzheimer? Assim? O que você pensa em relação à evolução da ciência em relação à doença? Eu acredito que, como nós demoramos muito tempo para combater essa doença, porque ela foi descoberta em 1906 e os primeiros medicamentos surgiram só nos anos 90, então agora existe uma corrida do ouro, né? Foi o mesmo termo que eu usei lá para o pessoal do Fantástico, né? Existe uma corrida do ouro para descobrir o remédio para Alzheimer. Então hoje existem, nesse último congresso que eu fui, tem 440 moléculas, tem 440 tipos de medicamentos sendo pesquisados para Alzheimer. Mas você vai pôr um funil na pesquisa, vai chegar a 5 no final, porque muitos vão sendo descartados por problemas, etc. Então nós estamos muito próximos. Existe uma vacina que está em estudo, que ela atua contra uma proteína que ajuda o desenvolvimento do Alzheimer, que se tudo der certo, essa vacina vai ficar pronta em 2024, 2025. Mas é tudo muito, sabe, igual no futebol, você só pode elogiar o juiz quando o jogo acaba, não adianta você elogiar o juiz faltando 30 segundos, né? Certo. Você tem que esperar, então, assim, medicamentos, você tem que ter muita cautela, não dá para a gente agora, não, pode ficar tranquilo que daqui 2 anos, tomara que sim, eu acredito muito, mas ainda tem muitos estudos para serem finalizados, mas nós estamos no caminho, Feitosa. A gente
Não tem hoje a cura, tem remédios que tratam, mas acredita-se que dentro de poucos anos a gente vai ter alguma coisa muito melhor, talvez até, quem sabe, a própria cura mesmo da doença. Que legal. É bom saber, porque muitas pessoas durante essa semana me perguntando, né, para estar passando para o doutor em relação a esses anseios, né, essas expectativas em relação a Alzheimer, porque se preocupam, né? Eu tive conversando com algumas pessoas que têm os pais aí com Alzheimer, né, e é muito triste, né? É uma coisa assim que, porra, você vai chegando no final da sua vida, vai pegando um tempo, é um quadro não muito legal, né? E que eu acho assim, o senhor que está sempre aí no meio, eu acho que seria interessante o modo de tratar, né, os nossos idosos, quando eles começam a perceber de que maneira você sugere que a gente vai fazendo esse tratamento, esse cuidado, quando a pessoa começa a ter os sintomas cada vez mais corriqueiros. Eu acho que assim, uma coisa importante é sempre a dignidade do idoso, né? É sempre você lembrar da dignidade do paciente idoso. Então, não é porque ele tem Alzheimer, às vezes o estágio que a doença está mais avançado é aquele estágio em que ele já não reconhece mais as pessoas, ele usa fralda, ele está com uma sonda porque não consegue mastigar, etc. Mas a gente busca sempre manter a dignidade. Acho que esse é o primeiro grande passo, né? E eu acho que uma coisa muito importante também é a questão relacionada ao cuidador, à família, que deve estar preparada, porque o choque, Feitosa, é muito grande. Quando o idoso ele vira a chavinha, que ele perde a memória, que ele não reconhece mais as pessoas em casa, muitas vezes isso acontece de uma maneira muito abrupta. Então, eu vi essa história muitas vezes. Você imagina uma pessoa que, de uma hora para outra, o pai ou a mãe não reconhece mais. Você viveu com a sua mãe a vida inteira e, de repente, a sua mãe, no dia seguinte, aqui em Louveira, eu não vou citar o nome, mas eu tenho uma vizinha aqui onde eu moro, que esse ano passado ela me ligou e falou: Gustavo, eu descobri que você trabalha com pesquisa com Alzheimer e tal, minha mãe está tendo um pouquinho de esquecimento, eu vou levá-la no geriatra, eu queria conversar com você. Tudo bem e tal. Aí passou umas 3 semanas, Feitosa, e a mulher não me retornou mais. Aí eu, sei lá, mexi no WhatsApp, falei, deixa eu falar com ela para ver o que aconteceu. Eu fiquei curioso, né? Quando eu liguei, ela me atendeu, ela já atendeu chorando. Ela falou: Gustavo, no dia seguinte que eu falei com você, minha mãe acordou e já não me reconhecia mais. E ela começou a me atacar, porque ela falou que era uma prisioneira, que eu estava prendendo ela em casa. E é assim que acontece a doença. Então, de uma hora para outra, o pai e a mãe, eles não reconhecem mais o filho, não reconhecem a esposa. Em muitos casos acontece assim, essa virada da chavinha. Então, isso traz uma angústia, traz uma tristeza muito grande na família. Não é fácil enfrentar isso, não é fácil. É uma situação que, olha, é uma tragédia. É uma tragédia. E a pessoa não consegue mais alimentar, não consegue escovar o dente, não consegue mais tomar banho, tem que usar fralda, você tem que esconder as facas, tem que esconder chave de carro, porque depois, num estágio mais avançado, a pessoa começa a ter surto. Então, é uma doença que ela tem, assim, um curso muito penoso para a pessoa e para a família. Cara, realmente é uma doença que muitas vezes você não, no começo, quando não é com você, quando não é com a sua família, você trata como, é uma doença, esquece, está esquecendo. Mas, quando você tem, né, você começa a visualizar de maneira diferente, né, doutor? Então, eu acho assim, tem que ter um acompanhamento, eu acredito, assim, questão do psicólogo. Estou vendo muitas pessoas falando aqui, destroem a família, né? Bastante gente agradecendo. Sim. Aí pela turma, tem bastante gente visualizando a gente, viu, doutor? Isso é legal, mostrando que a ciência, né, eu falo, doutor, aí com esse trabalho bonito que está sendo feito, né, espero que cada vez mais as pessoas se conscientizem e dê força para que você possa cada vez mais evoluindo, né, essas pesquisas que o senhor está fazendo, né, para que a gente realmente solucione isso, né. Eu vejo que a gente tem que mudar esse quadro. Igual você está falando, que foi para fora, tinha 3 pessoas no Congresso.
Eu gostaria de saber, assim, na sua visão, o que nós deveríamos de fazer para que isso mudasse esse quadro dentro do nosso país em relação à ciência, porque quanto mais a gente investir em ciência, mais a gente vai ter um retorno com curas como Alzheimer, como outras coisas também, né, doutor? Eu queria, para não esquecer, antes eu queria aproveitar bom, tem muita gente para mandar abraços, que eu estou vendo algumas pessoas que mandaram mensagem aí, não sei se depois você vai falar o nome de todo mundo, mas eu queria especialmente aqui agradecer a Edna Silva, que é nossa colega aqui de Louveira, foi minha aluna na Pitágoras, né, quando eu dei aula na Faculdade de Farmácia aqui em Jundiaí, a Edna, que intermediou aí o nosso contato, né? Então, muito obrigado, Edna, uma pessoa muito importante aqui em Louveira e que tem, assim, uma penetração grande aí junto às pessoas, à população, né? Então, agradecer a Edna por ter permitido aí esse nosso contato, né? Olha, o que eu posso te falar em termos do que tem que ser feito? A gente precisa criar políticas de incentivo à educação. A gente precisa criar políticas que incentivem o jovem a desenvolver o seu potencial. Não adianta você dar as melhores faculdades e universidades, porque o problema é lá no ensino fundamental e no ensino médio, entende? Você precisa estimular, você precisa dar melhores ferramentas desde do momento que a criança entra na escola. Por que a Coreia do Sul, por que o Canadá, por que a Nova Zelândia, a Alemanha, esses países têm retrospectos educacionais tão altos, né, têm perfis educacionais tão satisfatórios? Porque esses países investiram nas crianças e na juventude para a produção científica. Você sabe que nesses países que eu citei, na Coreia do Sul, por exemplo, você chega a ter uma patente de inovação por jovem no final do ensino médio. Uma patente, uma descoberta, porque eles são obrigados a ter projetos de inovação científica. Nós aqui estamos com o nosso ensino médio naquela progressão continuada, aquele negócio que se o cara não tem uma nota boa, mesmo assim passa, vamos ver o que... Está errado. E aí o cara chega na universidade, primeiro, ele vai ter que arrumar dinheiro para fazer uma faculdade, porque as faculdades públicas não conseguem contemplar o número de pessoas que deveria. E muitas vezes na faculdade pública, quem está estudando é o filho do pai rico. Você vai olhar hoje nos estacionamentos das faculdades públicas, da Unicamp, da USP, você vê pessoal que tem grana, que o pai teve condições de pagar um bom cursinho, estudou. Então, a faculdade gratuita, quem está fazendo é o cara de alto poder aquisitivo. E o trabalhador, ele está fazendo a faculdade privada. E ele trabalha o dia inteiro e à noite ele vai estudar. E chega em casa, dorme. Como é que o cara vai desenvolver, vai pesquisar? Então, a pesquisa no Brasil, ela é para os heróis. Quando eu falo para você que eu fui nesses congressos e outros que eu vou aí há 10 anos... E eu já fui em congresso com dinheiro de vaquinha que eu fiz na internet, que eu tive que fazer vaquinha. Amigo meu que falou, não, você vai, está aqui na sua conta amanhã. Mas é aquela coisa também de cada um, né, Feitosa? Cada um precisa ter essa aspiração, né? Se a gente ficar esperando cair do céu, é difícil, mas em respeito às pessoas que têm dificuldade aqui no Brasil, o governo, respondendo a sua pergunta, então, é preciso um programa, um projeto de Estado, um programa de Estado mesmo, não de governo, porque muda o presidente, vem outro, e aí não adianta mais nada. Então, você precisa ter um projeto mesmo de Estado que reformule todo o processo educacional, que dê condições para a criança e para o jovem produzir, pesquisar, fazer inovação tecnológica, porque aí você começa a ter uma mão de obra, um potencial vindo das universidades, que vai fazer com que o Brasil cresça rapidamente, que foi o que aconteceu com a Coreia. Por que a Coreia cresceu absurdamente nesses últimos anos e outros países? A própria China. Antigamente você falava, produto chinês. A China é um potencial de inovação tecnológica, a Coreia também o Canadá. Então a gente precisa mudar esse conceito, essa política educacional que tem hoje, ela está totalmente errada. Mas é bom ter exemplos desses países, porque, se eu me recordo, foi através de algumas dificuldades que eles tiveram relacionadas a isso, que eles potencializaram a base, né? Então, eu imagino que com essa pandemia que veio do corona
e deu uma ênfase maior para a questão do cientista, eu acredito que agora ele comece a olhar de uma maneira mais, como se diz, de mais valor em relação à ciência, né? Porque a gente vê a dificuldade, o custo que nós estamos tendo por não ter, de repente, conseguir movimentar isso dentro do nosso país, né, doutor? Então, eu acho que com essa pandemia, logicamente, trouxe vários problemas, né, que a gente vai estar enfrentando, né, e tendo que se reinventar, né, mas, ao mesmo tempo, também potencializou algumas áreas que estavam esquecidas. Exatamente. Né? Exatamente. Então, eu acho... Pois não, pode falar. Então, assim, eu acho que vai dar uma revisão em relação à questão do profissional da área, né, doutor? Espero que sim. Pega o caso do Covid, né? Os cientistas brasileiros da USP, lá de São Paulo, eles conseguiram fazer o sequenciamento genético do vírus em menos de 2 meses. Fantástico. Então, você vê, com um pouquinho que a gente tem, a gente produz. Mas é isso, eu acho que são incentivos, é uma mudança de conceito, não é uma coisa simples, não é uma coisa que vai se resolver agora, daqui a 2 anos, daqui a 4 anos, é todo um processo que leva muito tempo para as pessoas entenderem a importância disso, para entenderem a importância, primeiro, né, Feitosa, a base de tudo, o professor, valorizar o professor. O professor no Brasil é um dos salários menores que existem. O professor é um dos piores salários que tem. Pelo aquilo que ele produz, deveria ser o mais alto salário. Então, hoje você tem o professor... Eu não estou falando do professor universitário, não, que é o meu caso. Eu estou falando do professor lá do ensino fundamental. Esse é o mais importante. O professor que pega a criança ali de 6, 7, 8 anos, 9 anos. Esse tinha que ter um salário de respeito. Então, enquanto você não valorizar o professor, e aí depois vem os projetos de educação, mas esse é o grande problema nosso. O professor não é respeitado, o professor ganha mal, o professor tem que dar aula em 3, 4 faculdades, 3, 4 escolas, sai de uma escola, vai para outra. Não tem como você ter um nível de aluno, um nível de uma qualidade educacional como você gostaria de ter. Entendi. Doutor, fizeram uma pergunta aqui, por que quando o paciente do Alzheimer ele fica mais agressivo? Por que ele fica mais agressivo? Quem está fazendo é o Rafael Boiati, né? Estou vendo aí o nome dele. Isso. Grande professor, também grande farmacêutico. Rafael Boiati, só para você saber, se um dia você quiser conhecê-lo, eu posso te apresentar. Ele trabalha em estudos envolvendo doenças raras. Essas doenças raras que a gente também é um outro grande tema de estudo, de investigação científica, essas doenças que têm uma prevalência não alta, mas têm prevalência. E a pergunta dele é muito importante, porque a agressividade, veja bem, a doença de Alzheimer, a gente pode dizer que ela altera 2 fatores importantes com relação à manutenção do indivíduo, no sentido de comportamento propriamente dito, que é o aspecto cognitivo. Então, a doença de Alzheimer, no início, o indivíduo vai perder a memória, ele vai ser incapaz de aprender a fazer novas coisas, ele vai perder a prática de fazer aquilo que ele fez a vida inteira, ele vai ter desinteresse por coisas que ele sempre gostou. E depois entra uma segunda parte, que são os transtornos de comportamento. E aí é quando ele começa a ter surtos psicóticos, ele vai ficar irritado, ele vai ficar intranquilo, ele vai ter problema de insônia. Então, esse é um quadro secundário, normalmente vem na fase moderada da doença, na fase 2, vamos dizer assim, a doença tem 3 fases, então é um momento também muito importante, porque nessa situação o médico vai ter que começar a prescrever outros medicamentos, além dos medicamentos para Alzheimer. Vai ter que prescrever antidepressivo, antipsicótico, calmante, porque começa a ter, então, essas alterações de comportamento. Então, isso é devido ao avanço da doença e ao comprometimento de neurônios em algumas regiões do cérebro que vão levar a esses comportamentos alterados. Legal. Legal. Bom, uma boa pergunta e um abraço aí para o nosso amigo que está nos acompanhando. Sim. Também, né? Que legal, que está aí
nos acompanhando. Eu queria saber também da sua visão aqui em relação o que você visualiza pós-pandemia, né? E a ciência em relação a tudo isso que está acontecendo, né? O que você sabe, o que você vê, né, em relação a essa parte, né? A sua visão em relação pós-pandemia. A pandemia de Covid-19, ela já era esperada. Eu sei que as pessoas vão olhar agora para o computador e falar, como assim já era esperada? Nós sabemos, nós, cientistas, nós que atuamos com pesquisa, enfim, até os profissionais de saúde, mas basicamente os cientistas, essas epidemias, elas vêm em vão. Na história do mundo, Feitosa e quem está nos acompanhando, as epidemias sempre aconteceram. Nós tivemos a peste negra, nós tivemos a gripe espanhola, nós tivemos a própria queda do Império Romano, foi marcada por várias epidemias, pela própria lepra, a lepra até o século XVI matou milhares de pessoas no mundo inteiro. Nós tivemos recentemente a epidemia de gripe suína, tivemos a epidemia da SARS, a gripe aviária, que foi em 2002, 2003, tivemos essa do Oriente Médio, agora, enfim, a própria AIDS, né, que surgiu no início dos anos 80. Então, as epidemias, essa epidemia, ela deu um pouquinho mais de trabalho, vamos dizer assim, né? Ela deu um pouquinho mais de trabalho, porque, embora ela tenha uma baixa taxa de mortalidade, ela tem uma alta taxa de transmissibilidade. Esse é o problema dessa epidemia. Ela transmite muito, embora ela mate pouco. Eu acho que todo mundo já ouviu falar no Ebola, acho que você já ouviu falar no Ebola. Já. Ebola é uma doença muito agressiva, não tem registro de Ebola no Brasil, mas o Ebola é uma doença que surgiu lá, foi identificada em 1976, na República Popular do Congo, lá nas margens do rio Ebola, né, que se chama Ebola, e essa doença, ela tem uma letalidade que chega perto de 40%, 42%. Se o Covid-19 tivesse a mesma letalidade do Ebola, eu fiz uma conta rápida aqui alguns meses atrás, a civilização humana teria sido dizimada em pouco menos de 2 meses, teria morrido todo mundo. Então, ainda que o Covid-19 está sendo toda essa preocupação, pelo menos ele tem uma letalidade baixa. Então, o que vai ser o pós-pandemia? O pós-pandemia vai ser o seguinte, quando vai vir a próxima? E tomara que não seja tão forte como essa, a gente vai ter que aprender com isso, porque a gente teve 4 anos, outra, assim, entendeu? E outra coisa, vacina não é igual pastel, que você vai lá e fala, eu quero um pastel de carne, eu quero vacina agora. Vacina não é assim. As pessoas vão na televisão, vão nas grandes redes falar, a vacina vai sair. Não é assim, gente. Remédio não se faz em 2, 3 meses. E se fizer, é muito perigoso. Eu tenho que testar, eu tenho que ver. Nossa, eu tenho que primeiro ver a eficácia dele em várias populações, etnias, idades, condições patológicas, depois olhar a segurança. E depois tem um detalhe: produzir. Eu não vou produzir 10 mil vacinas, eu vou produzir aproximadamente 3 bilhões de frascos de vacina. Qual vai ser a logística para isso? Onde vai ser produzido? Então, assim, com muito otimismo, eu posso estar errado. Nós estamos pensando em junho do ano que vem. A partir de janeiro, fevereiro, como o Butantan está anunciando, pode ser um esforço concentrado, pode ser. Eu sou muito cético com essa coisa de vacina tão imediata, mas nas condições normais, vai ser isso. E aí o que vai ser o mundo depois? Vai ser um mundo onde algumas coisas vão mudar, no sentido de convívio, as pessoas vão ficar muito receosas, né? Ainda que muitos não acreditem na doença, né? Mas vai ser uma questão onde os fatores sanitários deverão ser mais respeitados. Por que hoje todo mundo lava a mão? Todo mundo lava a mão e passa álcool em gel, que não quer pegar a doença, mas, em tese, todo mundo deveria lavar a mão. É uma coisa que eu falo, por que eu tomo banho? Verdade. Então, hoje daqui a pouco você vai no shopping, vai ter filas para as pessoas lavarem as mãos. A gripe suína em 2009 foi assim. Mas daqui a um ano, tomara que continue tendo fila para lavar a mão. Mas agora não tem mais o Covid, não precisa mais lavar a mão. Então, acho que tudo isso, assim, eu vou pegar o exemplo da AIDS, né? A AIDS não mudou os comportamentos? Mudou. A AIDS mudou os comportamentos? Isso. Mudou um monte de coisa a AIDS, né? Então, assim, a Covid-19 também vai mudar, ela vai ditar novos comportamentos. E eu acredito que, tomara que eles sejam benéficos. Não, é verdade, fazendo essa comparação, a questão da AIDS, depois da AIDS todo mundo teve que começar a
se prevenir, né? Realmente. E vai ser a questão da Covid. Interessante, legal. Eu queria saber um pouco, você, doutor, o que você acha da questão, o que precisaria, assim, olhando para a nossa cidade, tá? Louveira, o que você, com essa experiência, né, no meio, né, da questão do Alzheimer, do idoso, o que você visualiza para Louveira? Do que você pensa, assim, que você falaria assim, olha, que seria legal para ser desenvolvido em Louveira, para a gente realmente sair na frente, ou ter como referência Louveira no trato do idoso, né? Da maneira, do jeito que tem que ser tratado, que linha que você imagina você tendo um know-how nesse meio? Louveira, poxa, eu adoro essa cidade, né? Louveira é a nossa cidade, né? Uma cidade que para todo canto que eu vou, eu falo de Louveira. Muita gente, às vezes, nunca ouviu falar Louveira, aí você fala Vinhedo, o pessoal, né? Mas, assim, é uma cidade que é uma cidade apaixonante, né? Acho que é o melhor lugar para se morar. E tem uma característica muito própria, que é a quantidade de idosos, porque as pessoas que moravam aqui, que envelheceram, e também a quantidade de pessoas que vieram morar aqui e acabaram envelhecendo aqui, envelhecendo bem pela qualidade de vida. Então, o Feitosa, Louveira precisa, vou até trocar o verbo, necessita ter um olhar para o idoso. Você não pode pensar em Louveira para os próximos anos sem ter uma política para o idoso. Você não pode fazer isso com Louveira, porque a quantidade de idosos aqui em Louveira é muito alta. Eu não tenho o número aqui exato, mas o percentual de idosos em Louveira é alto. E essas pessoas, a qualidade de vida delas não é ficar dentro de casa. Louveira é uma cidade bonita, tem ar puro, ficar em casa respirando ar puro. Elas precisam ter também alguma atividade. E Louveira tem, hoje, o Centro do Idoso, né? Tem aqui o Centro de Convivência do Idoso, CCI, e há um projeto que eu fiz parte até no início dele, junto com o secretário aqui, junto com o Rogério na época, Rogério Nóbrega, tem um projeto de construção de um local para acomodar esses idosos, para esses idosos conviverem. Então, assim, palmas para Louveira, que tem esse projeto, e tomara que ele seja concretizado. Eu trabalhei em projetos como esse em São Paulo, para empresas privadas. Trabalhei para uma empresa que é uma empresa americana, que veio para o Brasil em 2016. Fiquei com eles durante alguns meses. Eles construíram 5 centros a gente chama de ILPI, Instituição de Longa Permanência para Idoso. Construíram 5 em São Paulo, tudo lotado. Então, é legal que Louveira tenha essa iniciativa, mas que ela seja, então, executada, e que tenha esse olhar para o idoso. De novo, o idoso, ele não é mais aquele cara que fica em casa, na poltrona, dormindo o dia inteiro. O idoso, ele quer atividade, o idoso quer participar, o idoso quer jogar o seu vôlei, o idoso quer o seu bailezinho de dia de semana à tarde, o idoso quer fazer aquela viagem que pega a prefeitura, põe no ônibus e leva, vamos visitar tal lugar, vamos no teatro, vamos fazer o coral, vamos estimular aqui o coral de Louveira com a participação dos idosos, grupos de dança. Então, porque nós vamos envelhecer, e a gente não quer ficar um idoso prostrado dentro de casa. Claro que tem idosos que, às vezes, por uma questão patológica, eles não vão poder ter essas atividades, mas acho que o grande olhar que Louveira precisa ter para o idoso é esse, Feitosa, é dar esse amparo, essa atenção, de novo, pela dignidade que o idoso merece. Eu vejo, igual você falou, né, tem algumas iniciativas que a prefeitura hoje já executa, né, até faz um bom trabalho em relação a essa condução, né. Nós temos aí, igual você falou ali, no Rainha, né, que está em fase de construção, na verdade é um SPAR para o idoso. Eles querem até tirar o asilo, porque realmente é um lugar bem diferenciado, né? Eles aproveitaram um casarão já de época e estão valorizando, né? E fazendo um lugar bem agradável, porque muitas vezes o pessoal faz o asilo como se fosse um depósito de idoso. E não pode ser assim. E a gente tem que visualizar que hoje, se a gente for olhar para a questão da nossa cidade, não é todo mundo, o pessoal não tem um poder aquisitivo para pagar um asilo de alto padrão, né?
Bem lembrado. Então tem que ter essa participação do sistema público, né, como tem, para estar ajudando, né, dar um lugar digno, né? Eu acho que o grande mérito aí do nosso prefeito, doutor Júnior, é exatamente esse, é olhar essas pessoas de baixo poder aquisitivo. Isso é muito importante, né? Porque o percentual de pessoas com baixo poder aquisitivo em Louveira é grande. Elas não vão ter condições de pagar num local lá com todas as acomodações, porque quando você pensa num local como esse, você está pensando em ter lá um médico, ter uma assistência de enfermagem, ter o terapeuta ocupacional, ter o fonoaudiólogo, ter o educador artístico, ter o educador físico, ter o farmacêutico, ter toda a equipe, psicóloga, assistente social, quer dizer, toda aquela equipe, e os outros profissionais de saúde também, né? Então, eu acho que a prefeitura, ela acerta no momento em que ela, então, investe, como a gente tem visto aqui perto, aqui no Rainha, que você falou, esse centro para o idoso, e é um projeto do prefeito atual, do Júnior Finamori, né? Que ele empreendeu e que a gente espera que seja dado continuidade aí pelo sucessor, porque não adianta ele ter iniciado e depois parar, né? Então, a ideia dele foi muito boa, ele pensou, eu acho que o prefeito, ele teve uma visão antecipada, né? Ele anteviu a coisa, ele pensou antes de todo mundo, né? Então, agora precisa dar continuidade, quem vier, para que a gente consiga dar esse amparo aos idosos, né? Até para a gente... porque entenda-se que não foi um processo de trabalho de estrutura como a gente fala, não que não é essencial a questão do idoso, mas se faltava-se muito infraestrutura, né? Então foi feito nessa linha de infraestrutura. Então acredito agora, com os próximos anos, venham para fazer realmente olhar para os setores, né? Um olhar mais carinhoso. E o que eu vejo é que já está no processo, e eu acredito que vai dar continuidade, né? Que eu estava comentando, né, com um amigo hoje, a questão, é importante a gente falar do idoso, porque se a gente não ficar idoso é porque a gente morreu antes, morreu cedo, né, cara? Então, a gente tem que se preparar para isso, né? A gente tem que ajudar, agora que somos novos, fazer uma estrutura para que realmente, não é porque agora hoje, de repente, você não contribui mais para o governo, né? Porque você para de trabalhar, né? Então você não contribui mais, ele pagando que você não serve mais, né? Eu acho que você tem que ter o retorno de tudo que você fez. Então eu vejo que tem esse olhar. Eu sou uma das pessoas que acho que falar, todo mundo fala, acho que a gente tem que ser mais efetivo, a gente tem que ir atrás de pessoas realmente que possam trazer conhecimento e trazer uma linha de estrutura para que a gente possa fazer uma coisa legal. Então, quando eu volto a falar, quando eu vi, o doutor Gustavo está aqui em Louveira, cara, eu não posso perder essa oportunidade de bater esse papo, trazer ele junto, fazer ele participar com a gente. E quando eu conversei com você, eu vi o amor que você tem pela nossa Louveira, né? O tanto que você quer contribuir para isso, já passou já era para você ter ganhado o título de cidadão louverense, né? Se não ganhou ainda, espero que venha aí, né? Porque está levando, né? Eu vejo que você vai estar elevando o nome da nossa cidade, né? Então, assim, eu fico muito feliz, a conversa está sendo muito aproveitosa, né? E eu queria até saber se você acha que se tem alguns pontos importantes a colocar em relação ao Alzheimer, de repente o que eu não abordei aqui, mas que você acha interessante a estar falando e abordar, porque tem um público muito grande aqui querendo escutar, né? Bom, eu acho que dados gerais sobre a doença, né? Primeiro lembrar que se tem Alzheimer, a vida não acabou. Não acabou. Quanto mais cedo for feito o diagnóstico, mais qualidade de vida a pessoa vai ter, porque ela vai ter os remédios que não vão curar, mas vão prorrogar os sintomas piores, então a pessoa vai ter uma condição de vida mais digna, melhor, né? Lembrar as pessoas de que é uma doença que ela sempre existiu,
só que ela passou a ser estudada mais a partir dos anos 90, porque ela ficou meio que, assim, obscurecida. Na verdade, ela ficou guardada mesmo nos arquivos médicos da Universidade de Frankfurt, na Alemanha, por quase 80 anos. Ficou lá numa gaveta, sabe aquela coisa de filme que você vê? Esqueceu lá um documento e ficaram os arquivos lá. Sim. Então, a gente perdeu, tanto que se você puxar pela memória, antigamente se falava que o idoso que não tinha memória era caduco. As pessoas falavam assim, esse velho é caduco. Caduco, né? Porque caduco era um termo pejorativo, porque não existia ainda, a doença de Alzheimer não era reconhecida na medicina. Né? Eu me formei em 1993, já vão aí 27 anos de formado. Nos meus livros na faculdade não tinha Alzheimer, porque não era ainda descrita essa demência, né? E aí, quando você fala, o que é importante lembrar? Importante lembrar que as pessoas, a partir de, na pior das hipóteses, a partir dos 50 anos, Feitosa, devem procurar um geriatra. Todas as pessoas. Mas eu tenho boa vida, eu jogo futebol, eu nunca tive doença. Meu amigo, não importa. Quer queira, quer não queira, a partir dos 30 anos você está envelhecendo, biologicamente. Então, a partir dos 50, você tem que ir para o geriatra. Vai fazer um check-up, vai conversar com o geriatra, ele vai fazer alguns testes, porque se ele já perceber alguma coisa estranha, errada, ele já vai te dar um encaminhamento, você já vai começar. É muito importante isso. Existem protocolos que falam a partir dos 40 anos, para você ter uma ideia. Mas vamos ser, assim, um pouco mais conservador. A partir dos 50 anos. Então, cuidado, porque se você cuida da saúde, você tende a ter uma velhice mais prazerosa, porque é um momento importante da vida. Você trabalhou a vida inteira, agora você aposentou, então agora você quer curtir lá a sua família, ou você quer viajar, sei lá, ou você quer ficar... Enfim, então é muito importante isso. Outra coisa em relação à doença, se falava antigamente que fazer comida em panela de alumínio dava Alzheimer. Isso era uma coisa, uma crença popular, uma crendice. E já foi provado que não. Então, eu vi muitas pessoas perguntaram isso. Então, fazer comida em panela de alumínio não dá Alzheimer, tá? Outra coisa muito importante, evitar o uso indiscriminado de medicamentos, o idoso, principalmente. Então, assim, medicamento tem que ter orientação médica, prescrição médica. Em algumas situações, o farmacêutico pode orientar, e em algumas situações, o farmacêutico pode até encaminhar algum medicamento, se estiver dentro da legalidade, daquilo que ele pode recomendar. E o farmacêutico é o profissional que é visto pelo idoso pela última vez antes dele começar a tomar o remédio. Então, você idoso, você cidadão em geral, quando você vai à farmácia, procure o farmacêutico. Tire suas dúvidas com o farmacêutico, converse com ele. Ele vai te ajudar muito, ele vai falar coisas curiosas que você não sabe sobre remédio, que as pessoas às vezes tomam remédio. Tem gente que toma remédio com leite, tem gente que toma remédio com refrigerante, não pode, com café, com leite, corta o remédio no meio, despeja dentro do copo e mistura. Então, complementando aí o que você citou, o que a gente pode fazer é trabalhar para a nossa saúde. Trabalhar para a nossa saúde. Controlar a questão do colesterol, isso tudo indo ao médico, né? A pressão arterial, evitando beber em excesso. Não vou falar que não pode beber, o cara quer tomar uma dose de vinho dele, quer a sua cerveja de fim de semana, aí também já é demais, né? Mas agora não pode virar aí não pode virar um etilista, né? Eu bebo só um pouquinho, tomo 3 latas de cerveja toda noite, aí também não dá, né? Mas, assim, ter esses cuidados e contemplar a vida, que a vida é maravilhosa. Tem pessoas que falam assim, a vida é curta. Não, a vida é longa. A vida é curta é nada, a vida é longa. A vida é curta, não, a vida é longa. Você tem que aproveitar a vida que era longa. Você pode encurtar a sua vida. Doutora, a Bruna, nossa amiga, está aqui, a Bruna Oliveira, ela está perguntando previsão do término do seu estudo e qual é a maior dificuldade aí no seu percurso, né? Então ela fez 2 perguntas, o término e a dificuldade que você tem nesse percurso. Vou começar pela parte mais difícil. A dificuldade é a captação de recursos, né? Eu não tenho bolsa, nesse momento não tenho nenhum incentivo financeiro, então eu faço a pesquisa com recursos e com
alguns apoios. Quando eu falo não tem incentivo financeiro, eu tenho algumas parcerias com algumas empresas, as empresas que fazem kits, né, de diagnóstico, que tem uma delas que está me ajudando, e uma outra empresa que produz os materiais de coleta, aqueles que a gente faz a coleta de sangue, mas falta ainda um suporte financeiro importante, porque a nossa ideia depois é desenvolver esse kit, assim que nós validarmos, assim que a gente conseguir comprovar que é possível fazer esse diagnóstico pela saliva, com essa brevidade de 30 anos, se tudo der certo, que é o nosso intuito, a gente quer desenvolver o produto. Então, quanto tempo leva para... A minha pesquisa vai ser concluída agora no começo do ano que vem. A gente vai retomar agora, já com a pandemia dando assim digamos, essa possibilidade para a gente retomar os idosos. As coisas avançando como a gente gostaria, aí seriam mais ou menos uns 2 anos, além do ano que vem, vamos projetar para 2023. Eu tenho tido alguns contatos importantes, até depois dessa exposição do Fantástico. Ontem eu tive uma reunião muito boa, com um grupo muito forte. Semana que vem eu tenho uma reunião com um grande laboratório brasileiro que me procurou. Aliás, já vai ser a 5ª reunião com esse grande laboratório, foram 4, só que semana que vem vai ser com o dono do cofre, o cara que tem a chave do cofre, que é o dono, o presidente mesmo, o Bambambam, né? Então, esse suporte financeiro que é muito importante, porque aí é outro problema, o governo federal cortou as bolsas, né, para os programas de doutorado, pós-doutorado, então isso dificultou muito, e eu tenho 180 idosos, né, no meu projeto, eu tenho 180 pessoas que eu vou precisar coletar, vou precisar levar para o laboratório, fazer o processamento da amostra, ler o resultado, depois eu vou precisar de um estatístico para colocar, quer dizer, não é uma tarefa fácil a nossa, né, mas nós vamos conseguir. Doutor, eu queria, assim, a palavra que você pudesse passar, estudar, né, a ciência, começando aí na trajetória, que palavra você deixa aí de essa turma que está aí começando nessa luta, né, nessa caminhada? Não, as palavras que eu deixo, eu normalmente, eu sempre digo que os obstáculos, eles são comuns, assim, as dificuldades na vida que a gente enfrenta, seja especificamente cada um com seus problemas que enfrenta, dificuldades que pode ser na pesquisa, pode ser no trabalho, enfim, no estudo. As dificuldades, elas existem justamente para nos tornar pessoas mais fortes. Eu acho que o grande mérito, Feitosa, é sempre buscar o melhor de si, né? Sempre você buscar obter o melhor que você tem de si mesmo, é sempre você encontrar aquela força, aquela potencialidade que você tem e que às vezes você não conhece. A derrota, ela tem que acontecer, se acontecer, depois de muita tentativa, e mesmo assim a derrota é um capítulo da sua vida, né? Então, acho que a grande mensagem que eu deixo, eu não sei se eu sou, se eu tenho esse privilégio de dar aconselhamentos, tal, né? Mas eu acho que, por todas as dificuldades que eu passei nessa trajetória de pesquisa e que outros colegas meus passaram, piores até que as minhas, não desistir, é simplesmente isso, é você focar, seguir atrás dos seus objetivos. E isso é uma delícia, né? É aquela frase que diz que o caminho, o percurso é muito mais gostoso do que o final, do que o que vai acontecer lá no final. Eu curto muito mais essas dificuldades que está acontecendo agora, as vitórias, do que o que vai acontecer no final. Porque quando acontecer o final, a gente já vai querer partir para outra. Então a gente não para. Quer dizer, você vai meio que se infiltrando, você vai se envolvendo com outras coisas. Eu nunca trabalhei em pesquisa com Covid, mas a partir de março eu comecei a receber telefonema. Antes de ontem me ligou a jornalista da CNN, queria ouvir uma opinião minha. Então, aí eu comecei a trabalhar com Covid, aí fiz uma matéria para a TV Cultura, que ficou aí durante 4 meses passando um programa na Cultura sobre idosos, Covid e tal. Então, assim, essa coisa da gente também ter aproveitar a oportunidade. Olha uma coisa bacana, para finalizar aqui a minha fala, né? A gente se antecipar, né? A gente
explorar as coisas, a gente não esperar que as coisas caiam no nosso colo. Acho que é muito importante a gente sempre se antecipar, a gente tem esse dom de buscar as coisas, de fazer com que as situações existam, né? O Geraldo Vandré, que é um famoso músico, um famoso brasileiro, compositor lá da época da ditadura, né? Ele falava, né? Quem sabe faz a hora, não espera acontecer, né? Vem, vamos embora. Esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Ou seja, a gente tem que fazer com que as coisas aconteçam e não ficar esperando vir no nosso colo. Então, esse é o grande mérito que todos nós precisamos ter. E, mais uma vez, muito obrigado. Né? Não sei se já está finalizando, já para dar as mensagens finais. Não, até eu ia falar, assim, vendo a sua fala, o que eu sinto, né, doutor Gustavo, que não é o amor. Eu vejo que é a essência da nossa vida, e a partir da hora que a gente consegue entender que todos nós temos uma missão nesse mundo, e que o que vai ficar eternizado é o que nós fazemos aqui no hoje, a gente se doa de uma maneira amorosa. Eu vejo, eu sinto, e às vezes que eu conversei com você, que você ama o que você faz. Eu vejo que você gosta disso. É a maneira é a sua parte que você está dando para a sociedade e para o mundo. Porque amanhã, se o doutor Gustavo não estiver mais aqui, o seu feito vai ficar, né? Vai ficar, a sua história vai ficar. Eu puxo muito, eu gosto eu até fico emocionado, porque é justamente o que me trouxe. A hora que a gente realmente no raciocínio, a gente vê que nós temos uma missão nessa vida, né? Que o que fica é o que nós fazemos de bom, né? E a gente escolhe se a gente quer realmente ser lembrado ou realmente passou como ninguém viu. Hoje, quanto que o senhor, com o seu trabalho, com sua dedicação, está inspirando outras pessoas a continuarem na luta. Porque nesse momento que você está aqui falando sobre as propostas, sobre o pessoal vindo atrás, quanto que você não sofreu, né? Então, as pessoas que estão vindo atrás, eles precisam eu estou vendo aqui, amigos aqui, né, se deliciando com a live, e com certeza hoje eles vão dormir muito mais inspirados, né, em relação de tudo que eles estão fazendo, que estão na área, né? Então, você não sabe o tanto de peso que você traz na vida das pessoas. E eu levo muito isso comigo, sabe? Agradeço imensamente mesmo de você estar aqui, né, dando esse momento para mim. Eu realmente vou abusar mesmo de você nesse processo, porque eu não posso deixar de trazer a sua sabedoria, o seu conhecimento, para que a gente não tire proveito para a nossa cidade. Eu tenho que trazer para que a gente tire esse proveito aqui para a nossa cidade, né? Para mostrar que a gente pode sair o modelo daqui, né? Então, eu tô junto com você, entendeu, doutor? Tô junto mesmo nessa luta, nessa batalha, o que eu puder ajudar em relação a crescer, a divulgar, a evoluir e a incentivar para que a gente cada vez mais cresça na ciência. Eu acho muito importante, assim, fazendo um simbolismo, uma coisa de analogia, né? É legal dançar, é legal estar lá embaixo na pista de dança, no baile dançando, mas às vezes é legal subir no palco também, pegar o violão e tocar, pegar a bateria, pegar a guitarra. Então, acho que é muito bom que as pessoas assumam também protagonismos na vida. É importante a gente ficar lá dançando, mas de vez em quando é legal você estar lá em cima do palco. Agora, quando você vai para o palco, claro, você é alvo de críticas, você é alvo de, muitas vezes, de sentimentos que não são muito bons, sentimentos negativos, mas quando você tem um ideal, quando você tem amigos, quando você tem a família que te apoia, meu amigo, o resto não importa. Cara feia, não tem problema. Gente que não te aprova, gente que não reconhece, não tem problema. Eu acho que a coisa mais importante para nós é a família e os amigos. O restante é uma contingência. Só para dar um exemplo, quando eu fui defender o doutorado,
quando eu fui qualificar ainda, que é um processo antes de defender, a minha qualificação durou 5 horas, que é quando você coloca lá 3 pessoas para ficarem te fazendo pergunta. E são pessoas que a gente não escolhe. E uma médica, quando começou a me perguntar, eu estou falando isso a primeira hora, eu fiz, pela minha conta de março para cá, essa minha 36ª live, 36 lives eu fiz, 36. E pela primeira vez eu vou contar essa história aqui, então você é um privilegiado. Legal. Quando eu estava lá na qualificação, a médica que foi me arguir, que foi perguntar sobre o meu projeto, foi me pressionar, né, me colocar lá na parede. A primeira coisa que ela olhou para mim, ela falou assim: você é farmacêutico, você nem médico é. Como é que você quer estudar Alzheimer se nem médico você é? E ela é médica, essa pessoa que... Eu poderia tomar isso como uma facada no peito e falar assim, caramba, vou desistir de tudo, porque foi ali quase que um bullying ali, né? Quase que um bullying, mas claro que não é bullying. Pelo contrário, aí eu matei no peito e saí jogando, enchi o peito e falei, não, sou farmacêutico, comecei a estudar as doenças, tal. Então, acho que assim, faz parte, né? Tudo faz parte. Na vida, tudo vale a pena quando a alma não é pequena, como diria o poeta, né? Sou boa. Doutor, então nós estamos chegando aí, né, no final dessa live que, olha, a primeira live que eu estou fazendo, né, só 2 pessoas, nós viemos fazendo aí várias lives, né, justamente trazendo informação, trazendo um bate-papo. Ninguém sabe tudo, eu acho que através desse contato, desse elo, dessa proximidade com a população, falar que esse vídeo vai ficar gravado, vou estar colocando no meu canal no YouTube, né? Então vai estar lá gravado, quem quiser, na minha página também vai estar gravada, quem quiser estar olhando depois, pode estar visualizando, tá? Isso eu só tenho a agradecer ao doutor, né? Vou deixar aí ele fazer sua despedida aí, e depois nós vamos estar fechando a nossa live aqui. Então é isso, eu queria agradecer também, me colocar à disposição aí, as pessoas que tiverem dúvidas, através do próprio canal. O meu e-mail é muito fácil decorar, que é gusfarma, de Gustavo Farmacêutico, gusfarma@hotmail.com. Fico à disposição e para mim é um imenso prazer poder fazer o que eu estou fazendo aqui. Como você falou, a gente está sempre aprendendo, né? A gente não tem certeza de nada, quanto mais dúvida melhor, mais a gente vai aprendendo e tentando responder. E o meu papel como profissional de saúde, como farmacêutico e como professor principalmente, é esse, de tentar contribuir para o engrandecimento da comunidade, da sociedade em geral. Esse é o nosso papel e é o que eu faço com muito amor. Então, muito obrigado, parabéns, Feitosa, pela sua iniciativa, pela sua ação aqui, porque muita gente fala, e você teve uma iniciativa muito bonita aqui, pela sua atitude, pela sua humildade, principalmente, e eu torço para que você seja vitorioso nos seus desafios e nas suas principais empreitadas que você vai ter aí pela frente. Então, muito obrigado e parabéns. Obrigado você, doutor, obrigado mesmo de coração. Agradecer a galera que a live bombou, foi muito legal, a participação da turma, veio mesmo em cima aí, participando, querendo saber, querendo entender. Isso só ganha força, só ganha espaço, por eles, né? Que estão aqui acompanhando a gente, estão aqui dando esse abrilhantismo, né, no nosso bate-papo. Doutor, vou falar que vou aproveitar muito o senhor aí em relação a... Posso fazer só mais uma parte? Pode. Só mais uma parte rapidinho. Eu não posso deixar de agradecer 2 instituições. Primeiro é o SENAC, o Centro Universitário do SENAC, que é onde eu trabalho há 11 anos como professor do nível superior, que me apoia em algumas ações relacionadas à pesquisa, principalmente quando eu preciso me deslocar para alguma viagem, alguma coisa, para apresentar projetos, né? E a Universidade de São Paulo, a USP, Faculdade de Medicina lá em Ribeirão Preto, que é lá onde tem o meu laboratório e que me apoia também no projeto. Era isso, desculpa te interromper. Legal. E eu estou sabendo que acho que quarta-feira você deve ter uma
um bate-papo aí com o prefeito, né? Sim, o prefeito, olha, pela primeira vez na vida um prefeito ligou para mim. Olha que legal. Olha que então o prefeito vai me receber na quarta-feira. Nunca aconteceu isso comigo, é uma coisa muito bacana. Tomara que não seja para cobrar o IPTU. Legal. É isso aí, ó. Esse é o olhar, essa participação. É isso que, de repente, o que eu puder ajudar nesse contexto para que a gente possa fortalecer, você pode contar comigo. Agradecer falando que vou utilizar muito os seus conhecimentos aí para que a gente possa realmente fortalecer, agradecer a turma, agradecer mesmo de coração, que vocês tenham um excelente final de semana e a palavra que eu falo, juntos somos mais fortes.